Colossenses capítulo 3, versículo 23 está escrito: Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Você já se perguntou, como eu posso servir a Deus? Como eu posso realmente fazer algo no meu dia a dia que glorifique o Senhor? Hoje eu quero te ajudar com essa dúvida. Muitas pessoas se sentem frustradas quando olham para a sua própria vida e a comparam com a vida de outros irmãos, pois essas pessoas percebem que os outros fazem coisas grandes para Deus, enquanto elas mesmas parecem viver uma vida totalmente desconectada da obra do Senhor. Algumas pessoas cantam, outras pregam a palavra de Deus na igreja, outras ainda ajudam a cuidar das crianças durante os cultos, alguns são diáconos e outros têm seus pequenos grupos em casa, as chamadas células, onde também pregam a palavra. E no meio de tantas atividades, tem pessoas que se sentem totalmente improdutivas para o reino de Deus, pois essas pessoas mal têm tempo de dormir direito, pois trabalham ou estudam, ou pior, trabalham e estudam ao mesmo tempo. E o máximo que essas pessoas conseguem fazer é uma oração rápida antes de dormir, pois se encontram tão cansadas que mal conseguem formular frases que tenham algum sentido. E na mente dessas pessoas fica a dúvida: como eu posso servir a Deus de maneira efetiva? Bom, a resposta está aqui nesse texto que foi lido, Colossenses capítulo 3, verso 23. Tudo o que for fazer, faça de todo o seu coração, como se fizesse para Deus e não para os homens. Isso significa que Deus avalia a intenção do nosso coração quando vamos fazer algo. E ao invés de fazermos as coisas de qualquer jeito, precisamos buscar a excelência em tudo o que fizermos. Desde lavar a louça na sua casa, até realizar um grande projeto no seu trabalho. Tudo o que você for fazer, consagre a Deus e estabeleça em seu coração a intenção que você quer ao fazer essa determinada tarefa, pois é isso que conta no fim de tudo. Talvez você sinta que não serve a Deus enquanto trabalha 8 horas por dia em um emprego comum, porque o seu trabalho não está diretamente ligado à igreja, quando na realidade o seu comportamento, as suas palavras, a sua maneira de exercer a sua função aí nessa empresa, a sua intenção, tudo isso tem o poder de aproximar as pessoas de Deus ou de afastá-las. Você tem aproximado as pessoas do Senhor ou você as tem afastado? Servir a Deus vai muito além daquilo que fazemos na igreja. E na realidade, se pararmos para pensar, é muito mais fácil servir a Deus dentro da igreja, pois ali estão todos com o mesmo propósito, com a mesma intenção. Agora, servir a Deus no nosso dia a dia, com as nossas atitudes, com o nosso comportamento, demonstrando educação, gentileza, tolerância, exercendo o nosso papel na sociedade como profissionais de alguma área específica, isso sim é desafiador. Se você até hoje se sentiu desconectado da obra de Deus, comece a se enxergar por essa nova ótica e saiba que a palavra ministério está ligada a serviço. Portanto, tudo o que você faz para servir às pessoas glorifica o nome do Senhor. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra e pelo Teu amor. Hoje compreendemos que as nossas atividades, sejam elas simples ou complexas, devem glorificar o Teu nome
e que tudo o que fizermos devemos fazer com zelo, como se estivéssemos fazendo para o Senhor. Obrigado pela oportunidade de te servir com os nossos dons e os nossos talentos. É por isso que nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Antes de sair, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi o nosso Minuto com Deus de hoje. Mas se você ainda tem tempo, Deus tem mais para falar com você. E antes de continuar, eu quero contar uma novidade muito importante e muito esperada por várias pessoas que acompanham o nosso ministério. Chegou o novo livro Minuto com Deus, com mensagens diárias, uma mensagem para cada dia do ano, mensagens inéditas. Acesse upbooks.com.br/livro Minuto com Deus para garantir o seu o quanto antes. O link vai estar aqui no comentário fixado e na descrição desse vídeo. Irmãos, quando vamos falar de fazer as coisas com excelência, nós podemos mencionar Davi, que foi de pastor de ovelhas a rei de Israel, e sempre fazendo tudo com o mesmo zelo, com a mesma dedicação. Em 1 Samuel, capítulo 17, vemos que Davi cuidava das ovelhas de seu pai com muito amor. Ele chega ao ponto de matar leões e ursos para defender as ovelhas. Davi cuidava de poucas ovelhas, mas ainda que o rebanho não fosse numeroso, ele não estava preocupado com a quantidade de ovelhas. Ele se preocupava em proteger cada uma delas. A palavra diz que, num certo tempo, Saul, que era rei naquele tempo, começou a ser atormentado por um espírito maligno. Por isso, ele deu ordem a seus servos para que eles fossem atrás de alguém que tocasse muito bem a harpa, porque a música poderia acalmar o rei Saul. Então, um servo do palácio falou sobre Davi. O rei Saul gostou de Davi. A palavra diz que Davi tocava a harpa e o espírito maligno saía de Saul. Em 1 Samuel, capítulo 17, no versículo 20, está escrito assim: levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu, conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Perceba que Davi teve que realizar uma outra tarefa, a pedido do seu pai, mas ele não deixou as suas ovelhas desprotegidas. Ele pediu a alguém que cuidasse delas. Essa atitude revela a seriedade com a qual Davi enxergava o seu trabalho. E nós devemos aplicar isso também na nossa vida. Temos que cuidar daquilo que Deus colocou em nossas mãos. Se tivermos que liderar, por exemplo, que seja com excelência. Se tivermos que exercer a nossa profissão, seja ela qual for, que façamos com o mesmo zelo. Faça sempre o melhor. Jesus contou uma parábola e eu quero mencionar apenas o final dessa parábola, que está registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 20 e 21, que diz assim: o que tinha recebido 5 talentos, trouxe os outros 5 e disse: o Senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria de seu Senhor. Não importa
o tanto de habilidades ou de talentos que Deus confiou a você. Faça o melhor que você puder com elas. Amém? Nesse momento, eu quero orar por você, eu quero colocar a sua vida sobre o altar de Deus. Todos os pedidos de oração que foram mencionados aqui, eu quero colocar diante do Senhor. Eu queria pedir que você escrevesse uma declaração de fé. Escreva assim: que a minha vida glorifique a Deus. Amém? Que a minha vida glorifique a Deus. E em seguida você pode colocar o seu pedido de oração. Hoje eu quero mencionar uma mensagem que foi enviada por uma irmã que é membro do nosso canal, que é a irmã Kátia Santos. Ela nos mandou essa mensagem por e-mail. Ela é membro do canal e nos enviou essa mensagem pelo e-mail minutocondeus01@gmail.com. Você também que é membro do canal, mande o seu pedido de oração, seja em texto, seja em áudio. O áudio tem que ter no máximo 2 minutos para a gente poder citar aqui na mensagem. A irmã Kátia nos escreve assim, olha: boa noite, pastor Edivaldo. Tenho desfrutado dos seus ensinamentos bíblicos já há algum tempo, sempre deixando pedidos de oração, e agradeço por seu trabalho e simplicidade que coloca nas palavras. Me tornei membro recentemente do Minuto com Deus, mas tem algumas postagens atuais que não apareço como tal. Por quê? Na verdade, para mim não muda nada, porque o importante é ouvir a palavra, como sempre faço, mas perco a oportunidade de ter meu pedido comentado pelo Senhor e assim me sentir sua amiga. E ela escreve kkkk. Gratidão e boa noite. Irmã Kátia, tá aqui o seu pedido mencionado na mensagem. Obrigado por ser membro do canal. Obrigado a todas as pessoas que têm se tornado membro, que têm feito parte dessa grande comunidade de fé, do clube de assinantes que nós chamamos carinhosamente de Família Minuto com Deus. O apoio de vocês tem sido fundamental. Conte com as minhas orações. Amém? Em nome de Jesus. Eu quero orar nesse momento. Vamos falar com Deus? Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos por esse novo dia que nos foi concedido. Pedimos, Senhor, a tua orientação e sabedoria para que façamos com zelo e com excelência tudo aquilo que for confiado a nós, sejam as tarefas relacionadas à igreja ou aquelas que fazem parte da nossa vida profissional, da nossa vida familiar. Queremos ser instrumentos do Senhor por onde passarmos. Que o nosso trabalho e o nosso esforço sejam oferecidos a Ti como um sacrifício agradável. Dá-nos força, Pai, para superar os desafios. Dá-nos paciência para enfrentar as dificuldades e perseverança para continuarmos, mesmo quando as coisas parecerem difíceis. Que a nossa motivação principal seja agradar ao Senhor e não apenas buscar a aprovação dos homens. Reconhecemos que todas as habilidades e oportunidades que temos vêm de Ti. Que possamos ser diligentes, zelosos, cuidadosos em nossas responsabilidades, lembrando de que somos Teus servos e que tudo o que fazemos é para a honra, louvor e glória do Teu santo nome. É por isso que nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus.